20 Minutos, o podcast do Colégio Salesiano Santa Terezinha. Eu sou Rian Herman. Eu sou a Mariana Souza e hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Oi, pessoal, eu sou a Giovana Marinho, sou ex-aluna do colégio, me formei em 2014 e vim aqui contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Então, sou formada em administração de empresa, depois do Salesiano, estudei toda a vida aqui, desde a primeira, na minha época era a primeira série, mas agora acho que não é mais primeira série que fala. Quando você tem 7 anos. Eu acho que não é. Acho que a primeira série é a segunda série. Alguma coisa aconteceu aí, mas enfim, entrei na primeira série e me formei até o 3º ano do ensino médio. E depois disso eu fui estudar administração de empresas e já faz 12 anos que eu trabalho na indústria farmacêutica. Já morei em 3 países, então agora hoje morei na Colômbia por 5 anos. E hoje eu moro no México, já vão fazer 3 anos também que eu tô por lá. E é isso, tô aqui para contar um pouquinho para vocês. Então, para começar assim, eu queria te perguntar como é que foi essa sua trajetória para você decidir o que você queria fazer? Tá. Não, foi muito difícil, tá? Muito difícil, muito difícil. Essa é uma boa pergunta, porque assim, no colégio, eu sempre fui aquela aluna que gostava de tudo, até um pouco nerd, Tá assim, certo. Sabe? E eu tinha muita dificuldade, porque eu gostava muito de química, e aí eu tive uma época que eu falei, nossa, eu vou fazer farmácia, tem tudo a ver comigo. Mas eu gostava muito de história, e de sociologia, e de filosofia. E eu falei, puta, eu vou estudar sociologia, tem tudo a ver comigo. E são coisas totalmente diferentes, assim? Não, totalmente. E durante tudo isso, eu sempre tive muita atividade extracurricular aqui no Salê. Então, nessa época, não sei como tá agora, mas a gente tinha uma super equipe de coral, de teatro, de música. Sim, ainda tem. Então, eu passava todo o dia nesse colégio, basicamente. Estudava de manhã e toda tarde eu tava fazendo teatro, eu tava ensaiando pra musical, eu tava estudando música. Então, eu falei, não, vou fazer artes cênicas, que tem tudo a ver comigo. Então, foi super difícil escolher. Na verdade, não vou mentir, eu não saí do colégio e fui pra universidade. Eu quis... Eu negociei com a minha mãe, com a minha família, fazer uma pausa de 1 ano, exatamente para me entender. Porque, assim, eu acho que é muita pressão que a gente recebe quando a gente tem 17 anos, de achar que a gente vai tomar a decisão do que a gente vai fazer pro resto da nossa vida. Sim. Entendeu? E aí a gente negociou, eu falei, não quero. E a minha mãe tava super preocupada, que ela falou assim, se você parar de estudar, você não vai voltar. Você vai começar a trabalhar e aí o mundo vai te consumir. E aí eu olhei pra ela e falei assim, mãe, você acha que eu não vou estudar? Não me conhece? Me respeita. E aí eu parei 1 ano, fiquei 1 ano trabalhando, assim, coisa super... Eu fui fazer secretaria de um cursinho. Um curso preparatório para quem presta concurso público na carreira de diplomacia. Também nada a ver. Então, nossa... Né? Mas tinha um emprego lá. E era coisas administrativas, sabe? Tipo, um papel de secretaria mesmo. De atender aluno, de indicar, de fazer matrícula. Então, era uma coisa muito administrativa, muito tranquila. Mas aí, desse ano, foi como muito importante para aprender a começar a trabalhar. Aprender a ter a responsabilidade de horário, de respeitar... responsabilidade mesmo, você não pode faltar, né? Sim, sim. É outro mundo. Então, eu acho que foi o início de aprender a ser adulta. E aí, depois de 1 ano, eu falei, não, agora eu vou estudar... Eu vou estudar administração. Que, assim, é o curso mais versátil que você pode imaginar. Então, você vai ter desde a parte de... matemáticas, porque você vai ter que estudar finanças, você vai ter que lidar com números, mas você tem uma parte humanas muito forte, que é toda a parte de relações humanas, RH, tem base de filosofia, sociologia, direito. Então, eu cheguei a ter matérias de direito. Então, foi ótimo, eu achei maravilhoso, eu sou super fã. As pessoas falam, a administração é curso de quem não sabe o que fazer. Então, né, a gente não precisa... É curso de quem não sabe o que fazer, mas é maravilhoso exatamente por isso. Porque ele te dá essa amplitude de possibilidades. Então, ainda mais pra você que queria fazer tantas coisas. Tudo e mais um pouco. Então. Queria ser a Barbie da vida. Totalmente, sabe? Totalmente. Então, acho que foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E na universidade, eu já consegui uma posição de estagiária
aonde eu trabalho. Eu trabalho numa Então multinacional. já acabou sendo... Depois da faculdade você já foi Durante a direto? faculdade. Então que é o estágio, né? Foi estágio. Então, eu fiz a faculdade durou 4 anos. No segundo ano, eu já entrei no estágio. E eu fiz 2 anos de estágio nessa empresa. E no momento em que eu me formei, eles já me contrataram. Caramba. Então, deu Foi tudo bem certinho. rápido até esse processo. Foi super Significa que rápido. Você era uma boa funcionária. Então. Eu sempre fui nerd. Mas Na não verdade, é eu acho ruim, que, não eu é acho que não é nerd. Tem uma coisa em mim e que eu acho que eu aprendi aqui também. E isso foi fundamental. Sim. Que eu acho que o colégio, a escola... Não fala mais colégio, né? Eu tô me sentindo Não, tão velha, fala, gente. pode falar, Eu pode entrei falar. aqui, as coisas mudaram. Tipo, cadê a cantina? A cantina tá no prédio do ensino médio. Tá tudo, sabe? Então, Não assim, eu tem tô me nada a ver sentindo com muito nada, velha. é. Mas eu acho que tem uma coisa que eu aprendi aqui, que é fazer tudo com paixão. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu vou fazer bem. Até um pouquinho... Tem um instinto competitivo, até não vou mentir. Que tem um instinto de competição. Mas não é no sentido ruim Sim. da coisa, mas é no sentido de eu quero provar, eu quero fazer as coisas bem, eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma marca. Então, acho que isso... Até hoje, no trabalho mesmo, as pessoas... Eu entro em reunião, eu conheço novas pessoas dentro da organização e as pessoas falam assim, ai, nossa, você é muito apaixonada. Porque é muito intenso, sabe? Tipo, eu sou muito intensa, muito com muita vontade. Então, acho que isso foi fundamental também para garantir essa oportunidade, garantir esse emprego e não necessariamente ser uma boa funcionária, mas mostrar vontade, eu acho que faz a diferença, sabe? Sim. Claro. E você começou na empresa que você tá aqui no Brasil, depois você foi se mudando. Sim. Tá. Então, eu comecei no Brasil, eu fiquei 4 anos trabalhando no Brasil. Sempre mais ou menos fazendo o que eu faço. Então, eu comecei na área de logística. Eu era analista de logística. Só que aonde eu trabalho também é uma empresa que ela é muito versátil. Ela tem vários Certo. segmentos, ela tem vários setores. Então, eu já trabalho há 12 anos nesse lugar, mas são 12 anos que parece que eu fui mudando de empresa a cada ano, porque as coisas iam se transformando. Então, isso também é um fator de sorte, vamos dizer assim, que eu sei que não é toda companhia que vai funcionar dessa forma, né? Mas eu fiquei 4 anos no Brasil. Depois de 4 anos, a pessoa que me contratou como estagiário, ele tinha ido para a Colômbia liderar uma nova estrutura, uma nova área que eles estavam construindo lá. E aí ele me ligou, ele falou assim, Giovana, tem uma posição para você que é a sua cara. Você não quer vir para a Colômbia? E assim, gente, eu nunca fui uma pessoa que pensava em sair do país. Sim. Então também, tudo isso que eu contei para vocês que eu queria fazer tudo, mas assim, o meu mundo era um pouco limitado. Tá certo. Eu acho que isso é importante falar também, porque eu acho que a gente se limita, sabe? E a gente se limita, às vezes, com crenças limitantes das outras pessoas, que não são necessariamente a nossa. Mas era assim, viajar, morar fora do país era uma coisa que estava em outro mundo, um outro universo para mim. Não fazia parte das possibilidades. Eu nem conhecia ninguém, sabe? Você não conhece ninguém, não tenho referência. Então, nunca na vida eu pensei em sair do Brasil. Nunca. Quando ele me ligou pra falar isso, foi quando, assim, abriu um mundo na minha cabeça. Foi como os anjos cantaram, sabe? E eu falei, nossa, por que não? Eu não tenho absolutamente nada a perder. Tenho 25 anos, sou super jovem. Não tenho família, minha mãe, Sim, meu pai, claro. mas eu não estou ainda na minha Sim, fase de construir sim. a minha família. Então, eu tô solteira, não tenho filhos, não tinha caixa, não tem nada. Falei, eu vou. Gente, eu vou. Em 4 meses, eu fui. Você já sabia falar espanhol É nessa isso que eu ia época? perguntar. Claro que sim. Né? Porque aí a gente aprendeu. Eu lembro que eu acho que a minha turma foi uma das primeiras que teve espanhol no Salesiano. Ah. Porque primeiro a gente sempre tinha curso de inglês e veio o curso de espanhol na época. Legal. Mas eu era ótima. E eu achava que eu falava muito bem espanhol. Aí você chegou lá. Gente, eu cheguei lá. Um balde Eu de água queria gelada. chorar. Porque assim, você não entende. As pessoas começam a falar rápido. É que nem a gente fala rápido. Sim. A pessoa que fala espanhol não entende. Uhum. E eles começavam a falar rápido e eu não tinha a menor ideia do que está acontecendo aqui. Por sorte, o trabalho, então assim, eu fui para uma posição que ela prestava serviço para o Brasil. Tá. Então você tava Então, só no meu familiarizada ali com o português já. No meu trabalho eu tinha que falar português. Uhum. Todo dia, o tempo todo.
com os meus companheiros de trabalho, porque todos tinham que falar português, então eram muitos colombianos, mas que tinham a habilidade, o idioma, porque atendia o Brasil. E dentro do... Então, assim, nos primeiros meses, eu sobrevivia. Só que eu saía do trabalho, você tem que... Aí vem a coisa, né? A vida não é só trabalho. Você tem que ir no mercado, né? Você tem que... Como é que você vai no açougue? Pedir um pedaço de filé mignon, não sei, um colchão duro... Como é que faz isso em outro país, sabe? Quem que corta meu cabelo? Quem que vai ser o cabeleireiro em outro país? Então, são coisas do cotidiano mesmo que a gente não planeja. E que a gente fala... É a parte mais difícil pra você, A parte mais então. difícil. Mas eu tive sorte também, porque tinham muitos brasileiros que moravam lá. Então, quando eu cheguei, eu já tive uma comunidade que me acolheu. Então, no primeiro ano, eu sobrevivi com um portunhol bem mais ou menos. Mas... sobrevivi. No segundo ano, aí veio a coisa, eu falei assim... Eu recebi uma promoção. E aí, quando eu recebi uma promoção, o meu chefe que eu tinha na época, ele falou assim, tá muito legal, parabéns, já ia fazer uns 5 anos, 6 anos de empresa, legal, mas tá faltando no seu currículo alguma coisa. Você tem a faculdade, a graduação, mas... né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um MBA, vamos fazer uma pós-graduação, o que a gente vai fazer? Eu falei, tá bom. Aí eu fui buscar... E aí, gente, decisões, assim, muito baseadas em números, né? O custo da pós-graduação era X. E o custo de um mestrado era X mais 1. Falei, gente, eu vou fazer um mestrado. Então, já fui pra cabeça, assim, né? Já vamos fazer... Já deu um pulo. Já dei um pulo. Vou fazer um mestrado. Pra quê? Vou fazer pós-graduação? Não, já. Já tem que investir, já vou investir. E é isso. E aí eu fui fazer um mestrado de logística, de cadeia de supply chain, que fala. Então, ele é um mestrado que ele não é tão técnico, ele não é tão de pesquisa, tão científico, né? Então, ele é um mestrado mais prático, vamos dizer assim. Fui fazer um mestrado e aí eu descobri que eu realmente não sabia falar espanhol. Você fez lá o mestrado? Na Colômbia. Na Colômbia, com parte na Espanha. E aí eu descobri que realmente... Que o portunhol não ia te ajudar. O portunhol tanto não ali. ia me ajudar. A gente não é cueca-coela. Não é cueca-coela. Nem pipoca. Não é isso. E aí eu aprendi. Mas assim, na raça. Na raça, tendo que escrever. Então imagina você escrever uma tese em outra língua. Que você nem tá familiarizado. Que você não domina, que você mais ou menos entende, mas e aí você vai ter que escrever uma tese de mestrado. E aí depois disso eu falo, não, hoje eu falo espanhol. Eu escrevi uma tese de mestrado em espanhol, eu domino a língua. Hoje eu tenho ainda solta umas coisas, mas hoje eu domino. Enfim, fiz o mestrado, também fiquei 5 anos na Colômbia. Foi o momento mais feliz da minha vida. E foi o momento que eu aprendi a ser adulto. E foi o momento que foi quando eu fui morar sozinha pela primeira vez. Então, eu fui pagar aluguel. Então, eu tive que administrar as contas. Então, acho que foi essa grande ruptura, assim, foi... Claro que eu já era adulta, já trabalhava, já tinha responsabilidade, mas é muito diferente estar na casa dos seus pais e ter essa independência de você ser a administradora das coisas, né? E aí, depois de 5 anos também, mais ou menos a mesma coisa. Foi como me ligaram, uma pessoa que tinha trabalhado comigo falou, tem uma posição no México, você quer ir? Bora, né? Não tô fazendo nada, né? Por que não? Eu acho que essa é a pergunta. Por que não? O que me impede? Sim. E aí eu fui super subestimando, gente. Já passei por isso, já mudei de país uma vez, vai ser tranquilo. Foi horrível. Sério? Foi horrível. Foi horrível, foi horrível, foi horrível. Quando eu cheguei no México, que é diferente da Colômbia, não tinha ninguém. Então não tinha comunidade brasileira. Eu não ia atender o mercado brasileiro, eu ia atender o mercado do México. Então não tinha... Porque na Colômbia eu trabalhava para o Brasil. Sim. Então não tinha que ampliar, assim, minha... Não tinha que sair da zona de conforto. Eu saí da zona de conforto física, mas não do dia a dia. Eu não dominava. Aqui no México, não. Eu vou atender o negócio do México, eu vou trabalhar só com mexicanos, eu vou conhecer a cultura, a logística, a política, né? Então eu tenho que estudar sobre esse ambiente completo. E não tinha não tem um brasileiro na estrutura do México. Nossa, então, você era a única? Sou a única até hoje. Até agora? Até agora.
Então eu cheguei sozinha, sem conhecer nada. Então, gente, sabe a cena de filme, de escola dos Estados Unidos? Você tá com a bandeja do almoço, assim, e aí você chega na cantina e você fala, onde é que eu vou sentar? E aí você fala, eu não tenho com quem sentar. E aí eu tinha pessoas que reportavam pra mim, que eu cheguei como chefe, e lógico que essas pessoas não querem sentar com a chefe. Tinha isso. Você entendeu? Ainda, Aí né? eu falei assim, aí eu vejo meu time fazendo assim, né? Tipo, aqui você não vai sentar e tá bom. E aí você vai comer sozinho. É horrível, gente. Horrível. Com quase 30 anos nas costas, você ir comer Nossa. sozinho. Entendeu? E aí veio gatilhos tipo, Da escola. teve uma época que eu não tinha amigos na escola. É assim, Caramba. entendi? Nossa. Mas, enfim, super resumido essa história de como eu cheguei lá. Entendi. Como eu cheguei a morar no México. Aí agora, como é que funciona o seu trabalho agora no México? O que mais você faz lá? Tá. Eu trabalho com logística. Então, hoje eu sou responsável... Eu trabalho numa indústria farmacêutica. E eu sou responsável pela distribuição desses medicamentos que a gente vende para o país. Então, eu sou responsável por toda a parte de armazenagem desses medicamentos, que é bem complexa. Então, acho que a gente... Tem algumas coisas do mundo de trabalho que a gente não para pensar que alguém faz, assim. Mas é bem complexo. Tem um centro de distribuição que tem que ficar controlando temperatura, toda a parte de qualidade. Não tem uma equipe de qualidade que fica medindo mesmo, monitorando. Então, essa parte está baixo a minha responsabilidade. E a parte de transporte e entrega. Então, de lá, eu entrego para mais de 500 pontos de entrega essa medicação, principalmente para o governo. Então, imagina assim... Fazendo uma analogia aqui com o Brasil, eu vou entregar quimioterapia no hospital público. Tá certo. Tá? Então é mais ou menos isso que eu e minha equipe a gente faz. Tenho 35 pessoas, mais ou menos, que respondem para mim diretamente, mais uma equipe terceira de 60, que aí terceirizado, não é da companhia, a gente subcontrata para que ajude a gente a fazer toda essa E logística. é pelo México inteiro que você distribui? Todo o México inteiro. Caramba. Todo o México inteiro. Que é um país grande, não é tão grande quanto o Brasil, Sim. mas ele é um mesmo país assim. grande latino-americano muito representativo, Sim, né? sim. É o segundo maior mercado que a gente fala. O primeiro é o Brasil, por tamanho, e depois vem o México. Entendi. Aí você tava comentando com a gente antes aqui de começar que você falou que a indústria farmacêutica é meio que uma vilã, mas Aham. que onde você trabalha que é menos vilã assim. É que você verdade. se identificou mais, os valores ali. É. Conta pra gente mais ou menos como é que é os valores que são diferentes das outras indústrias. Tá. Não sei se são diferentes também, nunca trabalhei na outra indústria pra Aham, falar, sim. né? Então não vou me comprometer dessa forma, mas eu acho que assim. Onde eu trabalho, eles falam que eles têm um credo, que é o que a gente conhece como visão, missão e valores. Normalmente, certo. eles chamam de credo. Em que se prioriza, tem uma lista de coisas que se prioriza, que é primeiro os pacientes, depois os funcionários, depois a comunidade e depois os acionistas. Então, todas as nossas decisões que a gente tem que tomar no ambiente de trabalho, a gente vai tomar com base nessa prioridade. Paciente, funcionário, comunidade e acionista. Então, você já vê também que, normalmente, algumas organizações trabalham ao contrário. Sim. Né? Aqui a gente tem... E aí você fala, é muito bonito, né? Mas na prática, não. Na prática se aplica. E na prática a gente toma uma decisão séria e de muito dinheiro. Assim, eu lido assim, eu entrego uma caixinha desse tamanho que vale $500 mil. Nossa. Então, a gente toma decisões de muito, muito dinheiro. Então, a gente toma com base nessa lista de prioridades. Por que eu brinco que a indústria farmacêutica é uma vilã, mas eu acho que essa é menos pior? Porque eu fui criada numa base de valores muito grande e também graças a esse colégio. Porque eu acho que o que o Salesiano tem diferencial na educação, na formação do jovem, da criança e do jovem, é a base de valores. Claro que a pedagogia é muito importante, muito forte e muito boa, porque até hoje eu lembro de aulas que eu tive aqui e até hoje eu vejo quanto essas aulas fizeram a diferença no meu dia a dia. Desde coisas básicas, tipo, redatar um e-mail. E quando você redata um e-mail, você tem que ter uma estrutura de início, meio e fim. E isso foi graças à aula de técnica de redação que eu tive com a Ângela no ensino médio. Essa aula mudou a minha vida hoje em como eu me comunico. Uhum. Lá eu não tinha ideia disso. Mas hoje eu vejo pessoas que não conseguem. Que elas não conseguem estruturar um e-mail para contar uma história.
E essa pessoa, com certeza, não estudou no Salesiano e não teve uma aula de técnica de redação. Então, desde essa parte básica mesmo, de fundamentos, até a parte de valores, que eu acho que é o mais importante. Minha família é católica, eu sou católica, eu fui criada no Salesiano, claro. Mas eu acho que a base de valores aqui vai muito além de religião. Sim. Né? A base de valores aqui, ela vai de comunidade. Ela vai de comunidade, ela vai de solidariedade, ela vai de respeito, ela vai de inclusão, de igualdade, que são bases de valores que o mundo lá fora tá difícil. Entendeu? O mundo lá fora tá difícil e se percebe quem foi criado com essas bases de valores e quem não foi criado com essas bases de valores. E isso faz uma diferença. Incluso nas escolhas profissionais. Tem uma razão de eu estar há 12 anos trabalhando nesse lugar. Se eu tô E para minha geração não é muito comum que alguém esteja 12 anos no mesmo lugar. A gente vê pessoas um pouco mais velhas de outra geração que fizeram carreiras largas, mas os meus colegas de trabalho ficam pulando de empresa em empresa. Buscando os seus propósitos. Eu encontrei. Que é muito mais... Meu salário é muito mais do que salário... É meu salário emocional, é meu salário de valor, é eu saber que eu tô fazendo... Eu sei que no meu dia a dia eu tô salvando uma vida. Então, acho que são essas bases que eu encontrei em comum no que eu faço, do que eu aprendi aqui. Entendi. Que legal, que legal. Muito bom ver como o Colégio Salesiano ajuda muito, assim, a vida das pessoas. Muito. Sabe, você já é a segunda convidada... Segunda não, todos os nossos convidados que vêm, por terem a base salesiana, sempre comentam muito sobre isso. E é muito bom ver isso, tipo, estudando aqui. Vocês ficam tranquilos? Eu fico Não, muito então, tranquila. sim. Como é que você... Vou fazer eu a pergunta. Como é que vocês se sentem? Ouvindo isso de você, eu fico, caramba, então eu tô no lugar certo aqui, que tá me guiando pra ser uma pessoa melhor, conseguir construir o meu futuro. Com certeza. E eu acho que, cara, se continuar assim, com certeza, eu vou chegar longe, eu acho. Vai, com certeza. Gente, façam missão, tá? Façam missão. É verdade. Façam missão. Façam missão, porque eu acho que essa também é uma experiência que divide... Eu tenho muito marcado a diferença da minha vida antes da missão e depois da missão. Eu não me formei em 2014. Me formei em 2010. Eu acabei... Aqui, ó. Em 2014, não me formei em 2010. Foi o ano da missão. Então, eu sou mais velha do que eu falei que eu era. Mentira. Tá? E eu me formei em 2010. E foi em 2010 que eu fiz missão. Foi no ano da minha graduação. Sim. E mudou a minha vida. Caramba, que bom. E não é no sentido religioso. Também é muito importante. É em todos os aspectos. Mas em todos os aspectos. Eu acho que eu sou uma pessoa melhor porque eu fiz missão. Caramba. Muito bom escutar isso, de verdade. Façam missão. Verdade. Gente, eu vou querer agradecer a participação da Gi. Foi muito bom conversar com você, de verdade. Por mais que tenha sido cedinho da manhã, a gente podia estar um pouquinho com sono. Mas foi muito legal, de verdade. E esse episódio vai estar disponível no YouTube do colégio, no Spotify e vai ter os cortes do Salesiano, tá, gente? Então, muito obrigada por tudo. Obrigada pelo convite, pessoal. Tchau.